Unidade 5. Por fim, nós temos essa unidade aí que vai discutir acerca dos gêneros textuais e dos gêneros de textos filosóficos e tal. Aqui, então, a gente vai... Sobre os gêneros textuais, tem uma série de classificações lá, mas, enfim, grosso modo, assim, nós temos gênero narrativo, que conta histórias, a ficção, etc. O gênero descritivo, descreve como que é uma coisa. Um gênero, você pega, por exemplo, texto jornalístico, conta o que aconteceu ontem na, sei lá onde, na, na reunião que houve no Congresso. Um texto dissertativo, que parece que tenta contar uma coisa, mas esse dissertativo ele pode ter diferentes naturezas, tem diferentes textos dissertativos. Tem um dissertativo, por exemplo, que é jornalístico, ele é descritivo, dissertativo jornalístico, ele conta uma história, etc., disserta, tenta levar a algum lugar, mas só que é mais descritivo. E tem esse texto que seria o dissertativo argumentativo, que é tipicamente filosófico. Ele é um texto que ele assere coisas, ele fala sobre o mundo, ele constrói uma história com início, meio e fim, no sentido de uma história de pensamento, ele disserta sobre algo, um tema, e ao mesmo tempo ele tenta convencer alguém de algo apresentando um argumento. Ele é argumentativo. Ele não é só a expressão da opinião da pessoa, não é isso. Ele também não está descrevendo simplesmente uma coisa, mas ele está construindo uma argumentação. Ele é um texto, nesse sentido, dissertativo, argumentativo. Esse é o gênero típico do texto filosófico. Mesmo uma pessoa muito habilidosa na leitura de textos narrativos, por exemplo, ela pode ter grande dificuldade para ler texto filosófico. Ela pode não ser muito hábil nisso. Ou seja, ela pode ser uma leitora competente de um tipo de gênero, né, de texto, mas não de outro. Normal. E quais são essas... Tem uma passagem, nessa unidade vai discutir também gêneros de textos agora, então. Tá, o texto filosófico, em geral, é esse texto aí, dissertativo, argumentativo. E quais são os tipos de texto que a gente acaba escrevendo, que se chama aqui gêneros de textos filosóficos, não gêneros textuais, né, de forma mais ampla. Os textos filosóficos, eles são de vários tipos. Então, um texto muito comum que a gente introduz alunos que vão fazer iniciação, desde a iniciação científica, qualquer pesquisa. Em filosofia, é uma pesquisa baseada em texto, é uma fonte bibliográfica. A gente não vai para laboratório, a gente não faz pesquisa de campo, é muito raro. Em geral, o que a gente faz? A gente pega um tanto de coisa, fica lendo, pensando em cima delas e construindo ideias a partir de ideias. Esse trabalho, principalmente quando você aumenta a escala, ou seja, se o que você está fazendo é simplesmente um trabalho final de uma disciplina, que você lê 3, 4 textos, mas se você lê 50 textos para escrever um artigo, dificilmente você não vai lembrar do que você leu, etc. Então você vai precisar criar recursos, né, estratégias para reter aquilo que você está lendo e se apropriar da melhor forma possível disso. E aí os fichamentos são muito importantes. Então a gente fala aqui dos fichamentos. Fichamento é isso, é uma espécie de relato de leitura de algo em que você retém aquilo que interessa a um projeto específico que você tem, etc., mas que resume aquelas ideias de maneira que elas se tornam, que você possa se apropriar delas depois de uma maneira mais rápida. Então, basicamente, você cria uma pasta no seu computador, bota um documentozinho lá do Word, texto tal, você põe a referência, inclusive você não ir também depois atrás de todas as referências, dá um trabalho danado. Quando você consulta 100, você escrever, por exemplo, uma dissertação de mestrado, nossa senhora, uma tese de doutorado, um livro, um artigo em filosofia, você consulta uma quantidade de fontes enorme. Muitas delas depois você vai descartar. Mas enfim, você tem que colocar lá todas as informações do texto para depois você poder fazer referência de maneira adequada. Todas as passagens que são mais importantes, você bota lá com a página, constrói assim, põe ali, anota aquilo que você pensou quando você leu, para que depois você possa resgatar tudo aquilo. Então é muito importante. Fichamento é uma coisa muito útil. Não dá para fazer pesquisa em filosofia sem aprender a fazer isso. Cada um vai ter um jeitão, né, um estilo, vai fazer isso de um jeito. Mas você vai ter que descobrir o seu, né, se você quiser fazer uma pesquisa de morfólogo em filosofia. Resenhas, um tipo de texto aí que vai simplesmente destrinchar um outro e colocar todas as ideias principais dele, assim, uma exposição resumida, sintetizada do que é tal livro falou, por exemplo. E é uma coisa que muitas vezes isso é publicado para outros, você vai achar, tem revistas que publicam várias resenhas, é muito interessante, porque às vezes você não tem
tempo, não tem interesse, até para você descobrir qual livro que vale a pena você se aprofundar e ficar ali lendo durante um tempão, as resenhas às vezes mostram quais são aqueles que vão ser mais ou menos do seu interesse para a pesquisa que você está fazendo. Projetos de pesquisa, essa é a vida na academia, né? Você faz um projetinho para entrar no mestrado, até um projeto de iniciação científica, um projeto para o meu doutorado, projeto para... Assim, a minha vida é fazer projeto de pesquisa, gente. Todo mundo que faz filosofia na academia hoje vive nessa ciranda dos projetos para os fins mais específicos, os mais variados. E artigos, que são hoje talvez a natureza, né? O gênero textual mais comum hoje na academia de textos filosóficos, em geral. É uma coisa que nasce, na verdade, das ciências e que a filosofia cada vez mais foi adotando e que hoje a forma mais convencional da gente publicar nossas ideias, né, são na forma de artigos. Artigos são textos aí que eles têm um tamanho relativamente curto, né, uma coisa entre, sei lá, geralmente umas 20 páginas, enfim, de 10 a 30, se passar disso já é muito longo, menos que isso é muito curto. E que trata de uma questão específica, que mobiliza ali uma série de conceitos, que trabalha uma questão que seja relevante para a área, que ofereça aí alguma contribuição original. Esse é o trabalho do filósofo hoje na academia. Nós, professores, pesquisadores, nós temos que transformar também aquilo que a gente está pensando em texto, em particular na forma de artigos. Cada vez mais incomum, apesar de agora ter um ressurgimento aí também dos livros, né? O livro é um tratamento, digamos, de um tema com maior profundidade e, enfim, com maior fôlego. Um livro aí de 200, 300 páginas é muito maior do que um artigo. Era o gênero textual mais comum durante muito tempo. Então, os autores, por exemplo, muitos dos filósofos que a gente estuda, durante muito tempo eles escreviam livros. Mas parece que essa dinâmica da própria academia cada vez mais foi incentivando os artigos. Então tem essas alterações e cada área, também tradição filosófica, vai dar mais ou menos importância para diferentes gêneros textuais. A verdade é que quando você pega um texto para ler, você tem que entender qual é o gênero. Imagina, você pega, sei lá, Duns Scotus, um filósofo medieval, século XIII. O... Aliás, Duns Scotus, acho que é 13 mesmo. O... Esses textos, eu me lembro, por exemplo, ele escrevia pequenos ensaios que faziam parte de longas discussões e ele tratava, às vezes, questões pegando assim, fulano disse isso, mas ele está errado por causa daquilo, tal. E isso era parte de uma longa argumentação e eles chamavam essas várias coisas de disputatio, né, as disputas. E esse é um gênero clássico da escolástica, por exemplo. A gente não tem mais nada disso. Ninguém escreve tomos igual Tomás de Aquino com um conjunto enorme de disputas, né, disputácio. Esse gênero de texto filosófico ele desapareceu, é típico da escolástica. Assim como você não tem praticamente mais ninguém escrevendo na forma de diálogos, como se fosse uma peça teatral, e os filósofos que já morreram, né, os autores que você trabalha, aparecem como personagens e ficam tomando vinho e brincando com os outros, como Platão, sabe? É um gênero delicioso, né? É uma pena até que tenha se perdido. Mas, enfim, já não é um gênero usado. Então, você tem diferentes gêneros, mas quando você está diante de um texto, é um artigo científico, é um livro, é o quê, cara? De que época? É preciso que você entenda, né? Porque senão realmente é difícil você se relacionar com o texto. Acho que de forma geral, aí esse curso termina falando aí da leitura de textos argumentativos filosóficos, de mais dicas aí de como extrair argumentos, né, do texto, os argumentos que são oferecidos, né? Eu acho que de forma geral, e agora para encerrar essa videoaula que eu tô achando que... Quanto tempo já passou, hein? Tô sem um medidor de tempo aqui. 1 hora, muito maior do que eu imaginava. Eu queria uma aula de meia hora, um vídeo curto. Vou pedir para eles cortarem esse treco. Talvez assim, resumindo, o resumo da ópera é que ler um texto, em particular um texto filosófico, é entrar num determinado tipo de diálogo crítico, né, com o seu autor ou autora. Ou seja, você não está simplesmente ali pronunciando sons na sua cabeça que não dizem nada. Não. É uma conversa. Imagina que você está conversando comigo.
Imagina que você chega aqui na minha casa, senta, eu sirvo um café, sei lá, ou talvez um ambiente mais, sei lá, uma cerveja, né? Uma coisa, tipo um vinho, se fosse na Grécia. Mas enfim, uma festa, a gente senta e começa a discutir uma coisa. Imagina que eu falo um negócio pra você tentando, não, mas eu, veja bem, eu acho que isso é tal coisa por causa disso e daquilo, porque veja, você concorda que pois bem, essa argumentação agora ao vivo, em loco, né? É, você tem que entender tudo que eu tô falando. Imagina que eu falo um negócio e você não entende, sabe? Aí você começa a falar uma coisa nada a ver. Que tipo de conversa é essa, sabe? Então entenda que o texto, apesar de estar tá morto ali, né? Congelado, a pessoa não tem vida, você não pode perguntar e ela te responder, não é igual uma conversa. Mas, num certo sentido, é como se ele estivesse ali te expondo uma coisa que você tem que entender. E você tem que entreter, como se você engajasse no texto de uma forma ativa. Como se ele falasse, nossa, mas que absurdo, isso aqui você anota, sabe? Não, isso aqui não, por causa disso. Mas peraí, o que ele está tentando aqui? Aí você olha, sabe? Você tem que entender o que é que está sendo proposto, o que é que está sendo feito, o que é que está sendo argumentado, quais são as peças, o que é que você concorda ou não, que é essa atitude crítica, né? A gente não deve idolatrar filósofos, acho que é uma atitude antifilosófica até. A filosofia ela nasce dessa atividade crítica por excelência. Isso aqui não é uma construção de dogmas, uma igreja, né? Em que você constrói determinado conjunto de verdades aí, ou talvez de textos, né? Um texto, sei lá, sagrado, revelado, um indivíduo que é iluminado. Não tem nada disso. A filosofia ela tem essa natureza laica por excelência. E que tudo é passível de ser posto em questão, de ser criticado. É perigosa, assim, essa atitude de idolatria em relação a filósofos, e que infelizmente é comum, na verdade. Tem gente que começa a estudar um filósofo e acha que ele é o dono da verdade, sabe? É, não, é interessante que seja um diálogo crítico, sempre, sabe? Sempre. E que você vá aguçando essa capacidade. Então, toda essa coisa desse curso aqui, ler texto filosófico, fica parecendo um saco no final das contas, mas não. Isso é o que eu imagino que vocês compartilhem comigo, esse prazer por pensar e pensar de forma cada vez melhor. Eu acho que é o que traz, né, qualquer um de nós a filosofia. E os temas eles costumam ser altamente interessantes. A filosofia ela é encantadora nesse sentido. Então, aprender a ler um texto filosófico é aprender a filosofar. Esse diálogo com os grandes pensadores, às vezes de 2000 e tantos anos atrás. Você ter a chance de pegar essa materialização do pensamento dele, que é o texto, e dialogar, extrair dele algo, sabe? Se apropriar de maneira crítica. Então, na verdade, todo esse curso aqui é uma tentativa de ajudá-los a entrar em diálogo com o que de melhor já se pensou nisso que nós chamamos de filosofia. Eu vou encerrar por aqui, uma hora eu ia ter que fazer isso. E ficou um pouco mais longo, mas é bom que vocês tenham um mínimo, assim, pelo menos a minha cara, um pouquinho, porque, enfim, esse negócio de curso à distância, o professor ele se torna uma ideia muito abstrata e distante. Ele é um nome, né, talvez, no papel. Então, pelo menos dá aí uma cara e uma voz para esse nome. E, e eu desejo que todos vocês aí façam aí um curso que seja proveitoso para vocês, não só de leitura e escrita de textos filosóficos 1, que é o texto objeto aí desse vídeo, mas todo o curso de licenciatura em filosofia conosco aqui na UFSJ. Então é isso, gente. Sejam todos e todas muito bem-vindos e tenham um grande curso, muito proveitoso para todos. Tchau.